Capítulo 9. Brumas do Sul. O primeiro hálito do inverno chegou não com fúria, mas com uma persistência sutil, como dedos frios tocando a pele pela manhã. As folhas, outrora douradas pelas mãos do outono, agora estalavam secas sob os pés dos cavalos e, da carroça de Ezua, a trilha pelas montanhas havia ficado para trás, e com ela o peso da névoa e da violência. Agora, a paisagem abria-se em colinas suaves, campos salpicados de pedras milenares e, ao longe, o cintilar do mar anunciava o sul. Cesto guiava à frente, olhos atentos ao horizonte pálido, onde o céu e o mar se confundiam em tons de cinza e azul desbotado. O sal do oceano chegava com o vento, trazendo uma umidade branda que cobria tudo com uma névoa salina. Era o sul mais quente, mas ainda incerto. Enor andava ao lado dele naquele dia. Ezua, embora desperto, seguia deitado na carroça, os ferimentos ainda sensíveis. Os três quase não falavam, como se a proximidade do mar despertasse algo sagrado. O silêncio entre Cesto e Enora não era vazio, era cheio de pequenos gestos, olhares partilhados, uma troca de calor em meio ao frio que começava a rodeá-los. Ao meio-dia, pararam num rochedo acima da enseada. De lá, podiam ver os pequenos barcos pesqueiros balançando à distância, como folhas ao sabor da corrente. O sol rarefeito passava por entre nuvens quebradas, criando poças de luz sobre o mar revolto. É estranho, disse Enora, com um sorriso discreto. O mar me lembra o vento das montanhas, mas é mais triste. Cesto olhou para ela, surpreso com a ternura da comparação. Triste, como se ele soubesse de algo que nós esquecemos, respondeu, seus olhos fixos no horizonte. Uma memória antiga, que o mundo inteiro carrega, mas já não entende. Cesto não respondeu de imediato. Em vez disso, estendeu a ela uma das últimas tâmaras secas que guardavam. As pontas dos dedos se tocaram por um segundo a mais do que o necessário. Nos dias seguintes, o caminho se tornava mais estreito, serpenteando entre falésias e vinhedos abandonados. Dormiam sob árvores tortas, que cresciam curvadas pelo vento marinho. Havia poucas vozes no caminho, um pastor solitário, um velho que vendia peixe seco numa carroça quebrada. A fome crescia, e a caça era escassa. Até os pássaros pareciam migrar para longe daquelas terras em transição. Foi numa noite particularmente fria, sob o brilho pálido da lua, que Enora se aproximou de Cesto junto à fogueira. Ezua dormia profundamente, exausto pela dor. O vento soprava por entre as pedras, levando brasas cintilantes ao ar. Eu tenho medo, disse ela, baixinho, sentando-se ao lado dele. De quê? De não termos para onde voltar. Cesto fitou as chamas por um instante, depois os olhos dela. Talvez não tenhamos mesmo, mas talvez possamos construir algo, aqui, entre os passos, entre os dias. Ela não respondeu, apenas encostou a cabeça em seu ombro, e ficaram assim, em silêncio, por muito tempo, ouvindo apenas o mar ao longe e os estalos do fogo. 2 dias depois, sob uma garoa fina que parecia vir do próprio mar, avistaram as primeiras construções de pedra e madeira. Um vilarejo pequeno, curvado pelo tempo, erguia-se entre dunas baixas e salgueiros. O portão não passava de 2 estacas toscas e uma placa gasta, onde mal se lia o nome do lugar. As casas tinham telhados escuros e inclinados, feitos para resistir ao vento constante do litoral. Pouca gente andava nas ruas, uma mulher idosa lavando roupa num barril, um menino correndo atrás de uma galinha, um homem embriagado sentado na soleira de uma casa. Ezua, apoiado num bastão improvisado, fez questão de entrar a pé. Ajudado por Enora, caminhou com passos lentos até uma construção mais sólida, de pedras cobertas por musgo, com uma placa pendurada por correntes que rangiam. Lá vieja sombra, uma taverna. O cheiro de carne salgada, fumaça e cerveja os envolveu assim que cruzaram a porta. Lá dentro, o calor os acolheu como um velho casaco. Havia um grande salão com poucas mesas, uma lareira acesa e sombras dançando nas paredes. A maioria dos frequentadores falava baixo, jogava dados ou dormia debruçado sobre canecas. O taverneiro, um homem largo com o nariz quebrado, os observou com suspeita por alguns segundos. Depois apontou uma mesa no fundo. Pagaram por uma refeição simples, pão rústico, sopa de legumes e um pouco de carne defumada. Para os três, era como um banquete. Ezua comeu devagar, mas com prazer, sentindo-se mais vivo do que nas últimas semanas. Após a comida, o vinho veio.
Não era bom, mas era forte. O quarto que alugaram era modesto, com 2 camas pequenas e uma janela com vista para os telhados molhados. Ezra tomou o leito mais próximo da porta. Estava exausto. Dormiu antes mesmo que terminassem de acender a vela. Sesto e Enora, sozinhos, permaneceram sentados na borda da cama restante, sem saber por quanto tempo. A luz os envolvia como um véu, tremendo com a brisa da janela entreaberta. O tempo parece suspenso aqui, disse ela, com um sorriso cansado. Como se nada pudesse alcançá-lo, respondeu Sesto, sua voz baixa. Ela virou-se de frente para ele. Por um momento, não disseram nada. E então, sem hesitação, Enora tocou-lhe o rosto. O beijo veio como algo inevitável, lento, quente, há muito desejado, como se cada passo da jornada até ali tivesse conduzido a isso. Fizeram amor sob os lençóis ásperos da estalagem, embalados pelo som da chuva no telhado e pelos sussurros abafados do mundo. Não houve pressa, nem culpa, apenas o encontro de 2 almas marcadas pelo exílio, buscando calor na travessia de um inverno que começava. Mais tarde, com os corpos entrelaçados e a vela quase apagada, ouviram passos do lado de fora, um leve ranger, depois silêncio. Sesto se ergueu, atento, vestiu-se rapidamente, caminhando até a porta com a adaga na mão. Um estalo, depois, um baque, madeira se partindo. Ezra despertou com os olhos arregalados, tentando se levantar, mas cambaleou. 2 vultos invadiram o quarto com pressa, armados com facas curtas. Não esperavam resistência, mas Sesto se moveu com precisão, golpeando o primeiro no braço e empurrando o segundo contra a parede. "Fiquem atrás de mim", gritou ele. Ezra tentou levantar-se novamente, em vão. Um dos atacantes correu até ele, mas Enora, rápida, lançou a pequena estatueta de cerâmica da estante contra sua cabeça. O homem cambaleou. Sesto avançou. Um clarão se formou subitamente no corredor. Cheiro de fumaça. Alguém havia derrubado uma lamparina. "Fogo!", gritou uma voz, do andar de baixo. As chamas se espalhavam rápido pela madeira velha. Gritos tomaram conta da taverna. Sesto puxou Ezra pelo ombro. Enora recolheu as bolsas. Corriam por um labirinto de fumaça, com as chamas estalando por trás. No saguão, mesas tombadas, corpos correndo. Um velho tentando apagar o fogo com uma jarra de vinho. Saíram em meio à multidão desesperada, envoltos pela noite fria. O vilarejo parecia um fantasma sob a chuva que agora engrossava. De volta à carroça, ofegantes e sujos de fuligem, olharam para trás para as chamas consumindo a taverna, e o silêncio pesado que viria depois. Ezra, com um sorriso cansado, disse: "Vocês merecem o amor, mesmo entre ruínas." E então o trio seguiu em silêncio, sumindo entre as sombras da madrugada, enquanto o inverno, lá fora, continuava a crescer. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado!